70 anos de história. Essa é a idade da cidade de Mossoró. A população estimada aí 260 mil habitantes. Mas interessante, se você olha para Mossoró de longe, você tem aquela visão bem panorâmica da cidade, a impressão que você tem é que é uma cidade muito maior. Não aparenta ter a idade que tem, pelo menos nessa região que você passa aqui, que parece ser assim uma região bem, uma área bem plana. Mossoró é conhecido também por algumas atrações, digamos, olha aqui que bonito pra cá, uma cidade bonita. Mossoró é conhecido também pelas suas águas termais, né? É muito comum aqui piscinas, rios, poços com águas bem quentes. Eles aproveitam isso para fazer os balneários com água quente. Então não é muito incomum você ver por aqui placas indicando ali águas termais ou alguma coisa assim do gênero. O diesel hoje em Mossoró está R$ 5,99, a promoção, hein? Gasolina R$ 6,59. Aqui tem que tomar cuidado só com o abastecer, porque aqui tem um tal de débito, Pix, não sei o que, então tem diferenças quando você vai pagar. Nem sempre o preço que está anunciado é o preço que você vai pagar, porque o preço diferencia. Se você paga no débito é um, se você paga no crédito é outro. Mas é uma cidade, como eu disse, grande. São 170 anos de idade, quase 300 mil habitantes, para ser mais exato, 265 mil habitantes. Então vamos dar uma parada aqui na oficina, só para dar uma olhadinha na roda do ônibus, do automóvel da casa, né? Depois segue em frente e volta um pouco mais para vocês. 8 horas 29 minutos, 27 graus a temperatura. Hoje dia 15 de janeiro de 2025. Batimentos cardíacos 78. E a máquina está aqui no pulso funcionando. E hoje nós estamos em Açu. Açu é uma cidade localizada aí no sertão do Rio Grande do Norte, com uma idade de 173 anos, população estimada em 58 mil habitantes. É uma cidade com um rico acervo histórico. O nome da cidade tem origem indígena e a cidade tem uma história interessante. Nós estamos hoje nessa belíssima praça. Realmente é uma praça bacana, bem organizada. As pessoas utilizam a praça como ela deve ser utilizada, né? Para seus pequenos lazeres, passeios de final de tarde. Pessoas que não têm muito o que fazer ficam na praça conversando, olhando a paisagem. Uma coisa notável é a quantidade de cachorro que tem na praça. Tem muitos cachorros. Lá daquele lado você pode ver alguns. Ali para cima tem mais alguns. Eu contei ontem uns 15 cachorros na praça. Mas as pessoas estão convivendo com eles, apesar de ter muito cachorro, você não vê muita sujeira. Pelo menos na parte destinada a passeio, a tráfico, você não vê muita sujeira de cachorro. Eu não sei se os cachorros são meio que adestrados, né? Acostumados a fazer suas sujeiras na área verde, mas na calçada você não vê muita sujeira. Ali a gente pode ver uma feirinha no céu. Aqui basicamente é o coração, é o centro da cidade, onde reúne aí um acervo histórico significativo, né? Com prédios bem conservados, prédios antigos. Uma igreja grande também. A igreja inclusive tem uma história bem antiga. A igreja datada do ano de 1726. Mas sua história começa bem antes. Então a igreja foi construída aliás, a igreja foi reconstruída. Se você observar ali, a igreja foi reconstruída entre 1850 e 1857. No local já havia edificado um templo. A partir ali foi do ano de 1760, então já existia a construção de uma igreja aqui. E na data de 1850 a 57 ela foi reconstruída por motivos que não sei ainda. Mas a igreja ela tem aqui uma data bem mais antiga. A primeira capela foi erguida em 1712. Então sua cronologia remonta aí mais para baixo. Ainda dá para você ver aqui, ó, no ano de 1696 a região já era referida como povoação de São João Batista da Ribeira do Açu. Então a igreja ela data aí do ano de 1696, né? Quase que acompanhando aí o início da história do Brasil, que começa aí por volta do ano de 1500. A igreja é um ambiente bem típico da igreja católica, né? Com seus acervos religiosos, a arquitetura bem típica, com os traços meio que orientais, digamos que asiáticos, não ocidentais, né? Um misto de representações artísticas, representações religiosas de várias formas. Uma igreja realmente muito bonita. Não há o que se falar aqui. Realmente é uma igreja muito bonita, bem decorada, um acervo religioso bem intenso. Uma igreja pequena, porém uma igreja
bem organizada. Cheirinho agradável aqui dentro, o prédio bem antigo, com as paredes bem espessas, né? Antigamente na engenharia não existia colunas, né? Eles não tinham o hábito de colunas de sustentação como é hoje. Hoje basicamente você levanta uma estrutura em colunas de ferro, de concreto, e faz as paredes aí com uma espessura de 10, 15 centímetros. Antigamente, como não existia coluna, então as paredes têm uma espessura de quase 1 metro de comprimento. Então são as paredes muito espessas, com colunas em forma de arcos, muito utilizadas nos tempos romanos, né? Que dá uma sustentação significativa para a estrutura. Há algumas colunas tipos pedestais, né? Eu não sei como é que pode se classificar isso aqui, mas aparentemente de origem romana. Outros artefatos religiosos aqui interessantes, algumas inscrições em latim, algumas representações artísticas religiosas. Cara, uma igreja bacana, uma igreja realmente que chama a atenção. Os bancos em madeiras naturais, bem pesadas. A arquitetura interna ela segue aí um misto de uns traços bizantinos com os traços asiáticos, um misto, né, romanos, bizantinos, romanos, asiáticos. É um misto que acaba deixando aí a arquitetura bem atraente aos olhos, uma beleza, um negócio bacana de se olhar, né? Uns detalhes em dourado, logicamente que não é ouro, mas é dourado, representando a pureza, representando o ouro. Aqui onde sentam os sacerdotes, os principais sacerdotes, né? Os líderes da igreja para ir para celebrar os eventos religiosos. Olha, aqui tem um túmulo aqui, ó. Tá escrito em latim, mas tem escrito em português. Aqui descansam os restos mortais do Rede José Martins da Silva, paroco colado dessa freguesia de Açu, filho legítimo de Pedro José de Matos, natural da cidade de Aracati. Ele nasceu em 1817, faleceu com 62 anos, em maio de 1879 foi quando ele faleceu. Então ele foi sepultado aqui na igreja. A igreja realmente tinha esse protocolo de sepultar os seus líderes religiosos nos próprios templos ou nas áreas adjacentes às igrejas. Inclusive aqui em Aracati, eu já estive em Aracati, onde tem muitas igrejas, é comum você ver nas igrejas cemitério exclusivo aí para enterrar, para sepultar os líderes religiosos. Em Aracati tem muitas igrejas e na maioria delas tem aí um cemitério, onde tem ali várias sepulturas, todas elas dos líderes religiosos que passaram por aquela igreja. Eu já fiz um vídeo sobre isso, se você procurar você vai achar Aracati. A parte externa da igreja não tem assim muita beleza, mas dá para perceber claramente que se trata aí de uma igreja católica. Aqui que eu vejo aí uns traços meio que asiáticos, não? Meio que persa, um negócio assim, pelo menos a impressão que se dá. Aqui começa então o centro histórico, o acervo histórico da parte de imóveis da cidade. São prédios muito antigos, inclusive alguns estão à venda. Não que eu tenha vontade, mas eu tenho uma certa atração por essa arquitetura antiga. Tá, vamos dar uma olhadinha ali, esse prédio inclusive está à venda. Eu tenho interesse, tenho curiosidade em ter de repente um imóvel desse aqui para recuperá-lo mesmo da forma original, porque eu acho realmente bonito. Vamos tentar filmar aqui dentro. Não é bom estar entrando nesses prédios antigos devido aí o risco que ele pode se apresentar aí na questão dos desabamentos, né? Mas não caiu até agora, o clima tá bom, não tá ventando, então acredito que não vai ser agora. Então um prédio antigo, e parece que já foi restaurado algumas vezes. As paredes antigamente não tinha cimento, você observa aqui, ó. Nossa, a deterioração é um barro, né? Esse barro com o tempo ele perdeu quase que a sua finalidade. O tijolo era um tijolo cru de barro, quebra muito fácil. Então esse cimento aqui já deve remontar de uma época mais recente, porque na época não tinha cimento, era barro, tijolo era sentado aí com o barro cru, tijolo cru com barro também cru. Não havia o processo de muita sujeira aqui, o pessoal usa para dar uma cagueta aqui dentro, mas isso aqui então é o interior do prédio, que é a parede bem larga, as travas da porta que sofreu alterações com o tempo, né? Vários furos, ainda vestígios da porta que parece ser original, acredito, até pelo dano que ela tem, as dobradiças. Então parece que não é uma porta ainda original da época que o prédio foi aí construído. Não sei quantos anos tem, não sei qual é o histórico do prédio, parede bem espessa, mas é um prédio antigo, algumas características ainda original. Então todos os prédios seguem essa arquitetura, aquela varandinha. Eu não sei se eu falei em outros vídeos, mas as construções do passado, a demonstração de poder, de riqueza, ela se dava pela quantidade de janelas e pelo tamanho dessas
janelas e portas. Então quanto mais porta, quanto mais janelas, quanto maior elas fossem, mais rico era aí o seu proprietário. Então tinha essa cultura. Mais uma placa aqui em memória ao Coronel Antônio Soares, nascido em fevereiro de 31, falecido em maio de 1917. Foi fazendeiro, jornalista, líder político, deputado provincial, enfim, uma figura aí importante da região, do desenvolvimento da cidade de Açu. Uma placa então em homenagem ao aniversário dos 180 anos do seu nascimento. Logicamente que já morreu, né? Não diz aqui com que idade ele morreu, mas diz ali que ele nasceu em 31 e morreu em 1917. Ele nasceu em 1831 e morreu em 1917. Faz essas contas aí, vamos ver com quantos anos ele morreu. E aqui uma placa comemorando o seu 180 anos de nascimento. Tá aqui o busto do coronel, uma singela homenagem numa rua. Isso aqui não é uma estrutura densa, parece ser um concreto revestido com uma folha de PVC. Está aí então um pouco da história, da arquitetura, do acervo histórico da cidade. Ali tem prédios antigos também, embora muito poucos. Aqui um supermercado. Vou mostrar mais um pouco para vocês. Uma avenida pelo porto da cidade, está dentro dos padrões. Nossa, carregado de manga, cara, aqui ó. Muita manga. Vê se a gente consegue ter alguma madura. Não, tá tudo verde, ó. Mas dá a impressão que ela tá madura, porque ela é amarela, mas não é não. No centro da cidade, um pé de manga, daquela manga roxa que todo mundo gosta, né? Na verdade tem vários pés. Esse aqui é o que está mais carregado. Olha aí, que beleza, hein? É manga, é alimento. Vamos comer manga quando tiver maduro. Aqui com a visão mais ampla você consegue ver um pouco da arquitetura antiga da cidade. Os prédios aí preservados, recuperados com a sua arquitetura original. Mais prédios ali. E a cidade aparentemente começou aí no entorno da igreja. Como todas as cidades do interior, em todo o Brasil, isso ocorre, né? Geralmente a cidade ela começa a desenvolver sempre aí em volta das igrejas, em volta de algumas estruturas públicas, geralmente igreja, né? Que é histórico no Brasil, sempre a primeira estrutura mais relevante de uma cidade é a igreja. Isso é observável, bem notado. Alguns prédios adaptados para o uso comercial, no caso aqui é uma churrascaria, aqui a secretaria paroquial, né? É uma extensão da igreja, ali algumas residências, lá tipo uma agência bancária. Aqui é o centro anfiteatro Arcelino Costa Leitão, apelidado também de buraco do prefeito, onde são realizadas atividades diversas, como encenações teatrais, e serve também como quadra esportiva, onde tinha molecada aqui jogando bola. A visão mais panorâmica aí da igreja. A cidade, o que faltou na cidade foi a arborização, né? Então tem muita pouca vegetação, muita pouca árvore. Dá para contar no dedo aí a quantidade de árvore que tem na praça. Então devia ter priorizado um pouco mais. E um monumento curioso aqui que faz menção aí a vários fatores históricos e culturais da região. Essa parte aqui, por exemplo, ela faz aí uma apologia, uma citação às liberdades trabalhistas, às leis trabalhistas, dignificação do trabalho. Eu não sei se ela sofreu aqui um vandalismo ou a ideia realmente era representar dessa forma. Administração Arcelino Costa Leitão, 1959. Então é um monumento antigo, datado aí de 1959. E cada lado do monumento tem uma representação artística. Aqui, assistência aos trabalhadores, também refere às questões trabalhistas, ao povo, né? Do outro lado, bora ver aqui, ao presidente Vargas, uma homenagem ao presidente Getúlio Vargas, também datado de 1959. Confraternização das classes, também uma referência aí às questões trabalhistas. Não sei por que motivo, mas as homenagens aqui ao monumento tem referências quase que trabalhistas, né? De leis, de união. Getúlio Vargas deve ter tido uma importância bem grande nessas questões da organização das leis trabalhistas. E aqui mais uma homenagem que parece ser organização do trabalho, também em referência ao trabalho, homenagem da terra redimida ao grande presidente Getúlio Vargas. Não sei qual o significado da frase, mas o que dá para entender ali é que tem uma grande usina hidrelétrica e uma pessoa ali vestido de forma meio que endeusada, né? Com os ramos na mão, como se abençoando ali a usina hidrelétrica. Então, basicamente, o monumento ele tem referências trabalhistas e, em particular, ao administrador Arcelino Costa e ao ilustre presidente do Brasil na época, Getúlio Vargas, que está aí o seu busto. Uma homenagem justa. Então, a cidade, o estado é o Rio Grande do Norte. Já mostrei a arquitetura, né? O acervo histórico.
Aqui é o centro da cidade, tem o centro mais moderno, que é lá pra cima, com algumas praças. A cidade tem por volta aí de 58, 60 mil habitantes. Tem aí 178 anos, se eu não me engano. Logicamente que a sua história começa bem antes. Sua emancipação política, ela se dá aí a uma idade de 78 anos. Os feirantes chegando. Geralmente essa mercadoria vem dos grandes centros, no caso aqui Natal, no Rio Grande do Norte. A cidade, Açu, aquela típica placa, né, de bem-vindo, I love Açu. Ali mais praça, um comércio mais moderno, vendedores ambulantes. No Nordeste tem essas características da diversidade das feiras. E o cara vende desde ar de bicicleta, artigos de couro e outras coisas. Mais um monumento ali, mais pegado para o lado da cultura católica, mais uma visão da igreja. Um outro monumento aqui um pouquinho mais moderno, que lembra um pouco a música, não sei por que motivo, mas deve ter algum significado para o artista e para a cultura local. Lembra um pouco música, tem um cara com bandolim, com a guitarra na mão ali, o que parece. Nossa casa tá lá no final, estacionada do lado da igreja. A gente dormiu ali, chegamos ontem à noite e dormimos ali. Essa aqui é um símbolo religioso, vamos ver o que ele diz ali. Lá em cima tem um santo, tipo um Cristo Redentor, abraçando a cidade. Reconstrução da coluna de Marco. A coluna de Marco foi originalmente onde era a igreja, por volta do ano de 1700 e alguma coisa, onde iniciou aqui a paróquia, a igreja, né? E a igreja hoje é ali, e aqui no local foi construída essa coluna, o Marco, inaugurado em 1901 e reinaugurado em 1924. Prefeitura, coluna, o nome das autoridades envolvidas, e a coluna deve ter seus 20 metros de altura, talvez um pouco menos, representa o marco inicial da vila, da cidade de Açu, por volta do ano de 1726. Vamos dar uma olhadinha na feira? Aí há algumas quiosques, algumas barracas permanentes na sua construção, né? Geralmente só abrem em horário comercial, abrem bem cedo e não sei que hora fecha, mas só sei que abre bem cedo, que eu tava aqui hoje 6 horas da manhã, já tinha nego mexendo nas barraquinhas, já em atividade. Vamos dar uma olhada na feira, né? A rua basicamente foi deixada para feira, não passa carros, carro tem uma limitação, chega até aqui e para, todo mundo está acostumado, funciona bem e assim vai continuar. A feira, observa-se muitos produtos regionais, melancia, geralmente são produtos aqui da região mesmo. Mamão bonito, rapaz, tem dois tipos, mamão não, melão, são duas espécies. São duas, que espécie é essa aqui? São diferentes, é claro, né? Espanhol. Esse aqui é espanhol? É. Mas é produzido aqui mesmo? É, produzido aqui. E esse aqui? Esse é o galha, também produzido aqui. Esse aqui é como se fosse o caipira? É. Mas tem o nome de galha, de roda. Todos produzidos no Rio Grande do Norte. É. E tem uma outra espécie que é aquele caipira, que parece aquele lá, né? É, chama-se pele de sapo. É isso ali? Ele é o mais cheiroso, inclusive, né? É, tem o pele de sapo. É o pele de sapo, né? Tem outra variedade aqui, eu não tenho aqui, mas Tudo produzido aqui. produzido aqui. Então tem três, tem mais tipo então, mas o que nós temos são Nós três temos- hoje. É o pele nós de temos- sapo, é o espanhol e esse outro aqui é o Chama-se o galha. galha. E todos produzidos na região. A melancia também é produzida na região. Inclusive esse aqui é produzido pela agrícola ali, de Mossoró. Ah, não é artesanal, não é agricultura familiar, não? Não é aquele... Não, mas produz também. Agora eu compro de lá, da agrícola. Agora aqui também. Ah, é tipo um Ceasa, você compra lá. É, na roça. Mas aqui produz. Aqui Produz no Açu bastante. produz, é. Muito interessante. Mas tá certo hoje. Quanto é que tá o melão hoje? Quanto é que tá esse? É, uma peça dessa aqui custa equivalente a R$7 aqui, nós, baratinho. Não, pra você vender. É, pra eu vender. R$7. R$7. Isso E tá aqui maduro isso aqui? tá. No corpo. Mas tá duro aí. É, mas ele é assim mesmo. Ah. Ele é produzido assim porque isso é pra exportação. A gente fica aqui, só o que sobra. E qual o melhor dos três? Rapaz, todos eles são bons, né? Esse aqui é mais caipira, né? É. Ou eu vim comprar um desse aqui Muito seu. bom de doce. Bom, legal. Tá bom. Então é isso aí, informações para você da feira, com produtos regionais, produtos, 3 tipos de melão, eu conhecia só 2, barato, inclusive o preço, R$7, o melão deve estar quase 5 quilos, bem pesado, batata, coco, banana, mel, tem mais mamão, goiaba, manga, mandioca, mais melão do tamanho da melancia ali, bem grande, ali dentro tem a parte de açougue, peixaria, batata, tomate, acerola, feijão, estão debulhando feijão de corda, é isso? Feijão verde, bastante. Sobrou só a paia do bichinho. Ovos caipira mesmo? Quanto tá a dúzia? Cada um? Ovos caipira, cebola, cheiro verde, chuchu. Tem tudo que uma feira tem, as goiabas bonitas. Já quase que passando, mais do que madura. Temperos, já vem empacotadinho, bonitinho. Vários tipos de tempero. Banana é o carro-chefe em todas as feiras do Brasil, né? Não
Esse aqui, embora pareça o cajá, não é. Isso aqui é a tal da siriguela. É siriguela, não é isso? Ela é um pouquinho mais cheirosa e mais doce do que o cajá. O cajá tem uma característica meio ácida. A siriguela é mais adocicada, ela não é tão ácida quanto o cajá. A acerola daqui, ela é bem vermelhinha, diferente da acerola que tem lá pro norte, que ela não fica com essa coloração. Mais melão, algumas plantas, flores. O feijão aqui vende bastante, pelo jeito, todo mundo tá descascando o feijão. Mais feira ali, melão, goiaba. E o feijão é o carro-chefe. Quanto tá o feijão? R$15, quase litro, não é quilo não, né? É quilo. É quilo? Feijãozinho verde, descascado na hora, mais tempero. Aqui o feijãozinho mais seco, para quem gosta dele mais seco, ó, ele deixa secar, aquele quadro que descasca sozinho. Continua aqui o comércio da cidade, da região, umas lojas mais modernas, tradicional chapéu de couro nordestino, e é de couro mesmo, umas cuiazinhas, um negócio interessante. Parece ser pesado quando você olha de longe, mas quando você toca nele você vê que ele é levinho, não é tão pesado não. Mais um chapelão. Esse chapéu aqui é bom, só que o problema dele é quando ele molha. Quando ele molha, ele vira o caralho de asa. Fica todo... Não pode molhar. Ele tem um formato bacana. Ele tem um formato legal, só que ele não pode molhar. Se molhar, fudeu. Não tem preço? Cadê o preço? Esse aqui eu tenho um já. Tu que é do chapéu aí? É não. É não? Cadê o cabo do chapéu? É Manel. Só que todo mundo chama Manel, Tony. Não é Emanuel, é Manel. Saiu mesmo. Manel saiu, logo ele chega aí. Mais chapéu, uma papelaria. Quanto é que é aquele chapéu preto ali teu? Sei lá. Hein? É de 50. Mas esse bicho não pode molhar não, que ele vira um papel higiênico. Não. Aí você Rapaz, eu tinha um que molhou e virou um... quer molhar ele agora? Não quer não. Quem molha sou eu aí. É? 50 conto? 50 conto. Quando nós dar uma passadinha aí. Valeu, obrigado. Vai, vendedor aqui. Isso aqui fica aqui no ar-condicionado, que não é bobo, né? Que tá geladinho, né? Aproveitando o ar-condicionado da loja. Tem também uma loja americana. Americana tá em todos os locais, tá no Nordeste, né? Continua aqui a feirinha da cidade. Cidade pequena, porém tem de tudo. Aqui é a parte do comércio popular, né? Não tem aqueles produtos importados e outras coisas úteis também. Chapéu, embalagens, um material bem diversificado, material feito de barro, artesanais, né? Os famosos chapéuzinho de... Parece ser pesado, mas quando você pega você vê que ele é bem levinho. R$35, couro, muitos artefatos em couro. Isso aqui não é artesanato não, isso aqui é para uso realmente prático. Eles utilizam muito a montaria, o cavalo, principalmente o jegue para carga. Então esse é um material realmente para uso, não é artesanato, não é para bonito. Embora você possa comprar aí para fazer a sua personalização, né? Montar aí um ambiente nordestino, então você tem um material bem amplo, mas a princípio não é isso, são materiais realmente funcionais, utilizados aí no arreio dos animais. É a cangaia, você olha de longe parece que é muito pesada, mas não é. Quando tu pega, tu vê que é uma madeira leve, todo de couro. Então o couro, culturalmente, ele é muito utilizado na região Nordeste. Ele serve basicamente para tudo, até para ornamento doméstico, tipo forro de mesa, até vestimentas e arreio de animais, de cavalo. Então ele tem uma utilidade bem ampla na região. A cidade de Açu, ela está localizada um pouco distante de Rio do Mar. Olha aqui que legal, uma concha feita de casca de coco, útil. Interessante. Não está muito localizada próximo ao mar, está um pouco distante. Você não tem muitos produtos do mar, do rio. A gente está literalmente no nordeste do Rio Grande do Norte. Parte seca. Inclusive a vegetação que você observa vindo para cá é a vegetação de restinga, de cerrado. Então a vegetação aqui é típica de região de sertão mesmo, bem seco. Quando você chega na cidade que a coisa melhora um pouco, mas fora dela realmente o clima é bem árido. Mais gato ali, um monte de gato ali, a tia fazendo rango, os gatos só esperando cair a sobra aqui. Redes para pesca, acessórios para cachorro. Cara, feira, né? As feiras no Brasil hoje você encontra de tudo. Então você consegue resolver a maioria dos seus problemas, de suas necessidades. Aqui o cabo aqui conserta panelas, as mulheres trazendo as panelas para arrumar aqui, ela reclamando que o fogão dela não quer acender e cobrando do cabo uma solução, deixa ele se resolver ali. Então aqui é aquela parte da feira onde tem os produtos mais industrializados, e aqui é a parte da feira onde está aí os produtos regionais, feira convencional, e aqui o comércio convencional da cidade, né? Roupas, móveis, supermercados, agências bancárias, loja aqui típica de embalagens e outros acessórios do ramo. Observa que é uma cidade que tem de tudo, você não vai ficar na mão. Um predinho antigo aqui,
Mais uma rua aí com objetos mais industrializados. Mais aquele chapéuzinho de vaqueiro. Tem até boné, só couro. Olha aí, ó. Vou botar isso aqui pra nós ver. Tô parecendo o nordestino mesmo. Só que isso aqui é pequeno, tem um modelo maior. Uma bacia feita de pneu. Aqui o caba foi artista, hein? Quiser comprar balde vazio, tem também. Quiser comprar os bujão de água vazio aqui, tem também. Eu comprei, eu tenho um desse azul aqui que eu uso para colocar a minha água. Eu tenho uma caixa d'água adicional, uma caixa d'água extra, e eu utilizo um tambor desse aí. Um pouco mais da cidade, os pés de manga aparentemente bem antigos. Rio Grande do Norte, cidade de Açu, um pouco de sua história, um pouco de sua cultura. Eu já levantei, já tomei banho, já passei com o Levi, já tomei meu café, já demos uma passeada pela praça, eu e o Levi. O Levi tá dormindo, a Júlia, como sempre, também tá dormindo. Ela levanta 9, 10 horas, se ela levanta cedo, ela fica mal-humorada o dia todo. A torre, a nossa casa estacionada aqui, tudo limpinho, sem jogar detritos no chão, sem jogar sujeira, sem jogar água. Deixa para você fazer essa questão da higiene do seu veículo, descarte de água e outras coisas, fora da área urbana. Ah, mas é água só do banho, não sei o que, ok, sem problema. Não que vá causar algum dano aí ao município, à cidade, mas é uma questão de educação, porque as pessoas que veem essa água caindo, elas não sabem o que é. E a primeira impressão que se dá é que tem alguém cagando, que tem alguém mijando dentro do carro e jogando água no chão. Eles não entendem que é a água negra, que a gente chama, né, que é água de pia, água de banho. Então, para você evitar comentários, para você evitar aí contrastes culturais com a população local, evita isso. A água do banho, de repente, se quiser soltar à noite, de madrugada, como a gente fez aqui, ó, a gente tomou banho bonitinho, quando foi de madrugada eu soltei, tá sequinho, bonitinho, e fechei, que eu sei que é uma água inofensiva. Então é mais uma questão de visual, para não deixar e tá molhando a cidade em horários não apropriados. Então, cidade de Açu, mais uma cidade aí que você conhece através do nosso canal, viajando com a gente. Eu tenho que arrumar ainda aqui um local para botar os nomes da cidade. Hoje eu só tenho os países e os estados que eu já passei. Muitos deles eu tô passando pela terceira vez, que é o caso do Rio Grande do Norte, que eu já tô passando pela segunda vez. O Paraná já passei umas 4, 5 vezes, o Mato Grosso, incontáveis vezes que eu já passei por lá, os dois Mato Grosso, Brasília, DF, Goiás, e hoje no Rio Grande do Norte pela segunda vez. Depois, se eu não me engano, é a Paraíba, depois vem Paraíba, que nós vamos passar novamente, depois vem o Pernambuco, depois vem o Alagoas, depois Sergipe e Bahia. Vamos tocar em frente e vou mostrando para vocês. Isso aqui é os parceiros de estrada que a gente vai encontrando pelo caminho. Esse aqui nossas bandeiras, meu batalhão, Brasil e o estado de Rondônia, homenagem ao estado de Rondônia, no qual eu trabalhei muito tempo naquela região amazônica, estado de Rondônia. Vamos ver o pessoal se está dormindo aqui ainda, eu acredito que está. Cadê? A Júlia continua dormindo. E aí, Júlia, cadê o Levi? A Júlia nem sabe onde tá o Levi. O Levi, quando tá com calor, ele entra no modo apelação. Ele vem aqui pro banheiro. Oh, meu Deus do céu! Vamos cá, tá quente aqui? Vamos pra um lugarzinho melhor? Vamos? Olha aqui, ó. Ela nem abriu a janela pra você. Isso é uma maldade. Abre a janela pra ele, ô peluda. E isso aí, nós já tomamos nosso café. Vou guardar a louça e a gente vai tocar em frente. E vamos então agora guardar a louça, né, pra gente poder tocar o bonde. Enquanto isso eu mostrando um pouco da minha cozinha aqui pra vocês. A louça do café. Abre você. Aqui onde eu guardo os pratos, tem que dar uma reformulada nessa parte de guardar prato aqui, que é chato demais. A panela eu boto aqui embaixo, ó. Essa parte do café. O café eu tenho um cantinho especial onde eu guardo o açúcar, o café, os acessórios do café. Aqui as xícaras, o pratinho do Levi. Aqui onde eu guardo o pratinho do Levi, a ração do Levi e outras coisinhas. E aqui eu guardo as colheres, meu faqueiro, eu separo aqui faca, faquinha, facão. Depois disso a gente trava as gavetas, né? E aí, Júlia, continua dormindo. Aqui eu vou travar as gavetas, já guardei a louça. Trava as gavetas, travada. Aqui, tá vendo aqui, ó? Destravou, travou. Aí não tem problema da gaveta tá abrindo de forma que você não queira. A Júlia continua dormindo. O Levi tá com calor, quando tá com calor ele vem pro banheiro, que aqui é geladinho. Geralmente eu boto ele no ar, vamos ver aqui. Geralmente eu boto ele no ar condicionado, né, Levi? Mas quando ele já vai sair, eu vou ligar o ar do carro, então eu não vou. As portas do banheiro deixo sempre abertas para ventilar um pouco. Eu boto roupa secar aqui, ó. O cone dele fazer o xixizinho dele. Esse aqui é o quarto principal, que você já conhece. Eu botei o balde ali porque ficou meio torto o veículo para lá hoje à noite. Aí tava pingando água
água do ar-condicionado. Normal em ar-condicionado é acontecer isso, né? Aqui é o famoso banheiro de cagar com o porta-pote. Porta-pote é o rei dos motorhome. Não existe coisa melhor. Uma lixeirinha. Então não existe coisa mais prática do que um porta-pote no motorhome. Esse negócio de vaso fixo é besteira, gente. Porta-pote mesmo. Fechando a porta do banheiro, tudo travado. A Júlia continua dormindo. Que pouca vergonha. Nossa máquina de lavar, ó. Vocês gostam de ver a bichona aí, ó. Toda digital e tal, ó. Vamos desligar. Toda automática. Essa cama que eu quase não uso. Aqui eu tenho uma televisão. Chapéuzão da Júlia ali. A coifa aqui do fogão. Os armários. Aqui eu tenho outro televisor. Aqui é a área de comando da viatura, né? A área de condução. Água mineral que até hoje não achei um local para colocar ela. E é isso. Essa é a nossa casa. Rio Grande do Norte, cidade de Açu. Dê o seu joinha. Comente nossos vídeos aí. Continue viajando com a gente aí pelo Brasil. Conhecendo os locais mais remotos que você possa imaginar. Eu costumo viajar, mostrar aqueles locais que não estão na rota turística. Sempre eu digo isso. Então viaje com a gente, continue com a gente, curta nossos vídeos, comente à vontade. A gente aceita crítica, a gente aceita tudo. Pode falar, pode ser livre para falar e comentar o que você quiser em nossos vídeos. Mais um armáriozinho aqui de guardar tranqueirada. Pronto, é isso. Então, até mais. Siga a gente. Um pouco das avenidas comuns, né? Nada de relevante, das principais avenidas da cidade de Açu. Um trânsito bem intenso pela população, estimada em 75% dos habitantes, é um trânsito normal. O que tem de bom em Açu? Quais são as atrações turísticas de Açu? Por acaso você passar por aqui, primeiro, como é que se escreve Açu? É A-S-S-U, que vem aí do Guarani, se eu não me engano, né? O que se tem de bom? O que você faz em Açu? Cara, em Açu nós temos, parece que a maior lagoa de água doce do Rio Grande do Norte. É isso mesmo, Júlia? É isso mesmo, aqui tem a maior lagoa de água doce do Rio Grande do Norte, Lagoa Piató, que é uma lagoa de água doce. Então é isso, muita coisa legal para fazer, e uma delas é essa grande lagoa, sendo a maior lagoa de água doce do estado do Rio Grande do Norte. Além dos famosos baobá, que é uma árvore típica da África, né? Atração turística também. E o museu, a cidade tem um acervo histórico também interessante para quem gosta de cultura, também tem muita coisa para se fazer e para se conhecer em relação à cultura da cidade de Açu. Um fato interessante em Açu aí foi seus grandes conflitos no passado, né, Júlia? Sim. Com os índios, que eram nativos da região, como todo o Brasil, né, porque existia aí os índios, mas com a colonização do homem branco, então veio junto os conflitos e a mudança de hábito e costume. Os índios na região eram acostumados com a caça, a cultura era muito rica, muito abundante, e aí chega o homem branco e começa a criar boi, começa a criar vaca, e é um bicho que o índio não conhecia, ou via como um bicho selvagem, era acostumado a caçar também. O que aconteceu? Eles começaram a caçar as vacas, e eles achavam que era natural caçar as vacas como caçava qualquer outro bicho, era uma caça a mais, gerando aí um grande conflito com os criadores de gado na época. Isso motivo dos principais conflitos, né? Que estão registrados nos anais históricos da cidade. Então é interessante isso. Foi com o tempo que foi se colocando na cabeça do índio que não, o gado não era animal selvagem para ele caçar, era animal do homem branco, pode caçar outras coisas, enfim. Foi motivo aí de grandes conflitos na região. Então os índios querendo caçar as vacas, querendo não, literalmente caçando as vacas que eram criadas pelos pecuaristas na região. Nós estamos saindo agora da cidade de Açu, pegando agora a BR-304, isso aí é uma rodovia federal, passando por alguns pontos interessantes da viagem. Tudo muito verde, tudo muito bonito, e agora começou a chover aqui, acredito que até o final do mês de março chove um pouquinho aqui, embora que continua esse visual de sertão. E nós estamos sim, vendo o sertão nordestino. Vamos com a gente!